Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do período do dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Vamos dar início, então, a mais uma aula nossa da disciplina de Estágio de Prática Civil, tá? Boa noite a todos. Como eu havia informado os senhores, na sexta-feira, dia 29, eu tive um problema de falha de energia. Foi queimado aí o transformador do poste, até o pessoal da Copel vir mexer, já acabou ficando tarde para a gente fazer a aula presencial. Então, como nós combinamos com a autorização da coordenação, então eu estou fazendo essa aula gravada. Aí na nossa próxima aula aí, que vai ser dia 5, a gente tira as dúvidas da última aula e dessa aula se ficou ou se ficaram algumas dúvidas, tá? Então, deixar aí os meus lembretes, né, de pedir para vocês fazerem as atividades, né? A última atividade aí era um agravo de instrumento, lá da nossa última aula. Da aula de hoje, o professor vai estar postando alguma atividade, tá? Mais uma peça prática. Lembrando aí que provavelmente a nossa prova do segundo bimestre também vai ser uma peça dessas que nós estamos vendo ao longo do bimestre, como foi no primeiro bimestre, ok? Lembrando vocês também que façam a prova MUT, tá? Se eu não me engano, vai ter um valor de 1,5, e as atividades vão ter um valor de 2,5. Então, fazendo tudo certinho, vocês já vão ter 4 pontos, né? Alguns aí ficaram com uma nota não tão boa por não ter feito todas as atividades. Fazendo as atividades, a prova multi, a prova certinho, eles vão estar atingindo bem mais que a média e não vão estar precisando do exame. Aqueles que precisarem do exame, o professor vai estar aí à disposição, vai estar corrigindo as provas, quem fizer, quem precisar fazer. Lembrando que quem tiver média, salvo engano, abaixo de 4, aí não se corrige o exame, ok? E também não se esqueçam aí de fazer a avaliação da disciplina, avaliação do curso, da faculdade, caso já não tenha passado o prazo para fazê-los, tá? Então, na nossa aula passada, o professor passou para vocês aí embargos de declaração e o agravo de instrumento, né? Os requisitos das peças, né? Como funciona cada um, né? O procedimento de julgamento de cada um, as peculiaridades, os efeitos de cada um. Lembrando lá, por exemplo, que o embargo de declaração, ele não suspende o cumprimento da decisão, porém ele interrompe o prazo para propor outros recursos, tá? Aí o próprio código nos traz, no artigo que ele fala sobre isso, a possibilidade do juiz ou do relator aí conceder efeito suspensivo caso fique demonstrado aí riscos, né? Sejam preenchidos lá os requisitos da tutela de urgência. O agravo de instrumento ele é juntado, né? Ele é protocolado diretamente no tribunal e no prazo de 3 dias se informa o juízo de primeiro grau. Lembrando que não é obrigatório se os dois processos forem eletrônicos, porém, na prática, aí, o professor aconselha a fazer, até porque nós temos aí uma gama de decisões jurisprudenciais chamada de jurisprudência defensiva. Então, não se fez tal coisa, então não vou julgar, não tem um carimbo, então não vou julgar. Então, eu sempre tenho aí o cuidado de falar para vocês que na prática sempre vamos pecar pelo excesso, tá? Aí também falei para vocês, né, que ambos os recursos analisado essa questão do efeito suspensivo sendo concedido ou não, a parte contrária vai ser intimada para apresentar contrarrazões,
no mesmo prazo do recurso, então no embargo de declaração 5 dias, e no agravo de instrumento 15 dias. Se for alguém que tenha prazo em dobro, aí 10 e 30 dias, respectivamente, e depois o embargo de declaração e o agravo de instrumento vão para o relator, ou o embargo de declaração para o juiz, para ser julgado, beleza? Aí aqui nós vamos ter uma peculiaridade, tá, que eu acabei não falando para vocês, pelo menos eu vendo a aula não visualizei, tá? O embargo de declaração, ele tem ali uma sanção, tá? Se porventura este embargo de declaração for reconhecido como protelatório, ou seja, modalidade recursal apenas para se ganhar tempo, tá? O juiz ou o relator condenará aí, tá? O recorrente, aquele que apresenta os embargos de declaração protelatórios, com uma multa, beleza? Então, apresentado o primeiro recurso protelatório, se fixa uma multa. Apresentado o segundo, também protelatório, essa multa pode ser majorada. E a partir do terceiro, o tribunal ou o juízo que receber não precisa nem conhecer desse recurso, parcos de declaração. E aí, para apresentar demais recursos, essas multas têm que ser pagas, exceto se aí for justiça gratuita ou fazenda pública, que daí vão pagar ao final, ok? E aí nós vimos também os requisitos, né? Que o embargo de declaração é para o mesmo juízo que deu a decisão, ou tribunal, né? Exposição dos fatos, exposição dos fundamentos e o pedido de modificação da decisão e o agravo de instrumento diretamente para o tribunal, né? Também expondo as partes, os fatos, né, os fundamentos e um pedido de modificação ou revogação da decisão e também fazendo aí o pedido de efeito suspensivo ou efeito ativo para ser concedido de imediato pelo relator, tá? E também aí, né, fazendo a indicação dos advogados, que é um requisito, e juntando as peças obrigatórias que nós vimos, que a juntada é dispensada caso o processo seja eletrônico, em ambos os casos, né? Primeiro e segundo grau. Então, né, uma pincelada aí do que nós vimos na última aula, para dar uma relembrada. É como o professor sempre faz em todas as nossas aulas. E na aula de hoje, então, nós vamos ver aí outros recursos em espécie que ficaram faltando a gente ver. Vocês falaram e comentaram da ação rescisória. Vamos ver a gente terminando os recursos em espécie. A gente já vê a ação rescisória também. E daí a gente já entra, de repente, falar alguma coisa aí da parte de execução, cumprimento de sentença, se der tempo, né? Até porque aí nós temos, acredito eu, que mais umas 3 ou 4 aulas, né? Dessas, uma vai ser a revisão. Então, nós teríamos aí provavelmente mais dia 5, dia 12 e dia 19. Nós teríamos mais 3 aulas, aí depois a quarta aula seria a revisão, que daí as provas começam na primeira semana de dezembro. Então, aí a gente terminando esse ponto, tá? A gente vai ver aí a parte de execução, porém, tá? Pelo que eu dei uma pesquisada aí na prova da OAB, tá? O que mais cai mesmo seria a parte aí de inicial, contestação
agravo, apelação, tá? Alguma coisinha de embargo de terceiro, tá? Que seria aí uma modalidade de petição inicial, né? O embargo à execução, que nós vamos, se der tempo, a gente vê, né? Mas os principais nós estamos conseguindo ver de uma forma até muito bem postada, acredito eu, tá? Caso vocês tenham alguma coisa, alguma consideração, alguma reclamação a fazer, professor, é tudo ouvidos, vocês têm os meus e-mails, o meu WhatsApp, para sugerir qualquer alteração, qualquer modificação, qualquer reclamação das aulas, até porque nós estamos aqui para auxiliar vocês, para que vocês consigam ter uma vida prática boa. Tá? Pelo menos aí é a minha concepção, que, salvo engano, deixei claro aí desde a primeira aula, é o que a gente sempre vem tentando fazer ao longo do semestre. Bom, então, o primeiro recurso que nós vamos ver hoje, pessoal, é o agravo interno. Tá? Ele possui um artigo só no Código lá de Processo Civil, artigo 1021. Tá? Então, ele está entre o agravo de instrumento e o embargo de declaração na ordem do Código. Tá? Eu achei mais interessante começar pelo embargo da declaração com vocês, porque é o recurso que se aplica em maiores decisões, aí o agravo de instrumento que se aplica a decisões interlocutórias de primeiro grau, e aqui o agravo interno, então, ele vai se aplicar em decisões, né, realizadas pelo relator. Então, vamos pegar aqui um processo que eu fiz um requerimento de tutela antecipada foi indeferida, por eu não ter preenchido os requisitos. Tá? Vou pegar um exemplo aqui de questão tributária, tá? Que é o que o professor acaba vendo na prefeitura, que a parte não deposita o valor integral do tributo, então ele acaba tendo que agravar, pede efeito suspensivo no agravo, né? Artigo 300 do CPC, e tem lá o artigo do agravo do instrumento que fala que ele pode fazer esse requerimento como uma tutela de urgência recursal. A partir do momento que essa tutela de urgência recursal ela é deferida ou indeferida, né, vai sair numa decisão do relator, tá, que é o juiz que vai relatar e vai decidir o processo. Então, tendo a decisão do relator, vai haver um prazo de 15 dias para apresentar recurso de agravo interno. Professor, qual a relevância do agravo interno? A relevância do agravo interno é que eu vou levar para o órgão colegiado, então para a Câmara. Lembrando que eu falei para vocês que a Câmara é formada por 3 membros: relator, o revisor e o presidente. Dependendo o tribunal, né, o regimento interno, esse terceiro tem outros nomes. Tá? Então, nós vamos ter aí esses 3. Então, via de regra, quem concede ou nega a tutela de urgência é o relator. Dessa decisão do relator, cabe aí um recurso de agravo interno para que essa decisão do relator seja apreciada pelo órgão colegiado. Então, eu vou ter lá 15 dias úteis para apresentar essa decisão. O relator vai receber a minha decisão, a minha petição, meu recurso. Tá? Ele vai intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões no mesmo prazo, a não ser que esse prazo seja em dobro, né? Aí vai ser o dobro do prazo. É o mesmo prazo, só que observando a regra da dobra. E após, ele vai proferir uma nova decisão, que daí vai ser colocada para o órgão colegiado ratificar ou modificar a decisão. Então, o recurso do agravo interno, ele tem essa peculiaridade
de fazer com que uma decisão que, via de regra, é monocrática, né, feita por um único magistrado, pelo relator, seja julgado por um órgão colegiado. Se o meu agravo interno, tá, ele tiver aí um pedido manifestamente protelatório, ou se ele for desprovido de forma unânime, vou ter que arcar com uma sanção aí de 5% do valor. Tá? Eu, particularmente, tá, nunca presenciei uma situação na qual houvesse essa sanção, uma vez que, por exemplo, vamos pegar os casos ali dos mandados de segurança da período do Covid. Tá? Era muito comum, se fosse deferido ou indeferido, apresentar o agravo interno. Enquanto se tem os trâmites do agravo interno, não se suspende o agravo de instrumento. Então, muitas das vezes, o agravo de instrumento era julgado antes do agravo interno, e o agravo interno acabava perdendo o objeto. Então, ele era extinto por falta de interesse, por perda superveniente do objeto, tendo em vista o julgamento colegiado do agravo de instrumento. Já vi situações também do agravo de instrumento perder o objeto, tendo em vista lá que o agravo de instrumento é de uma decisão interlocutória, e, enquanto se tem todo o trâmite do agravo, se proferir sentença, às vezes de extinção por perda do objeto, ou julgamento de improcedência ou procedência do pedido. Então, a sentença põe fim ao processo e o agravo de instrumento acabou não sendo julgado até então. Então, aí se tinha o julgamento do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Aí, então, nós vamos ter, tá, esse andamento do recurso de agravo interno. Professor, vale a pena utilizar? É, dependendo da situação, vale, dependendo da situação, não. Aí você tem que analisar toda a situação, até porque tem esse valor aí que pode vir a ser fixado, né? Para você apresentar qualquer outro recurso, teria que estar depositando esse valor, salvo aí por justiça gratuita ou fazenda pública. Então, é um tanto quanto temerário, ok? Nós vamos ter aí, depois deste recurso, tá? O segundo recurso mais comum, né, mais utilizado, ou o terceiro, né? O primeiro deles pode ser o embargo de declaração, tá? O segundo, o agravo de instrumento, e o terceiro, a apelação. Nas provas, tá, práticas, nunca vi cair o embargo de declaração. Então, aí nas provas práticas é o agravo de instrumento e a apelação. Inclusive na prova que eu fiz, tá, em 2009, foi um recurso de apelação. Bom, então o recurso de apelação ele é proposto contra a decisão de primeiro grau, para que o processo seja reanalisado pelo segundo grau quando for proferida uma sentença. Então, quando põe fim ao processo. Aí nós vamos ter várias sentenças, né, que nós já vimos ao longo do curso, né, da sentença de julgamento de improcedência liminar do pedido, a sentença que extingue o processo sem análise do mérito por indeferir a petição inicial,
nós vamos ter a sentença que extingue o processo sem análise do mérito por coisa julgada, perempção, desculpa, falta de interesse, ilegitimidade de parte, litispendência, e nós vamos ter a sentença que julga procedente o pedido ou improcedente o pedido, né? Ou que homologa a transação, ou que reconhece prescrição e decadência. Então, nós vamos ter essas modalidades de sentença. Lembrando que a sentença que cabe à apelação é aquela que põe fim ao processo, ok? Então, ele reconheceu a ilegitimidade de uma parte, mas o processo continua. Então, essa ilegitimidade de parte ela vai ser atacada por agravo de instrumento. Lembrando que, salvo engano, eu já falei isso para vocês em aulas anteriores. Vão ser chamados de capítulos da sentença, porém, né, neste ponto, este capítulo, ele vai ser atacável por agravo de instrumento. Agora, se por fim ao processo, aí sim vai caber uma sentença, uma apelação, porque vai ser uma sentença. Então, quais são os requisitos de uma apelação? Tá? Então, acabamos fazendo duas peças. Tá? Uma peça inicial ali, bem simples, que seria uma peça que é chamada de peça de interposição. Então, eu indico o juízo de primeiro grau. Estou colocando para vocês na prática, tá? Que o código, salvo engano, não pede tudo isso, mas na prática a gente acaba tendo o que fazer. Então, nós vamos ter essa peça de interposição que eu vou indicar para o meu juízo de primeiro grau. Vou colocar ali quem são as partes, o número do processo. Vou dizer que eu estou apresentando uma apelação. Então, estou pedindo ali para que o juiz, após a apresentação das contrarrazões, remeta ao tribunal para que a sentença seja modificada. Então, eu estou dando conhecimento para o juiz de primeiro grau que eu não concordei com a sentença dele e eu quero que ela seja modificada pelo tribunal. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque em algumas hipóteses, a própria legislação coloca que o juiz ele pode se retratar quando ele indefere a inicial, quando ele julga por improcedência liminar do pedido, a própria legislação processual, né, o Código de Processo Civil, coloca lá que ele pode se retratar. Então, a gente acaba fazendo essa peça aí mais para que o juiz tenha conhecimento da apelação e para que ele se retrate. E aqui também já informo, né, o preparo, se eu fizer, né, o depósito recursal, inclusive o por de remessa e retorno, ou informo que não vai ser feito, porque justiça gratuita, ou eu recolho ao final se for fazenda pública. Isso é importante colocar na prova da OAB, inclusive indicando lá o artigo do preparo, tá? 1000 e alguma coisa, de 1007, 1008, se não me engano. A apelação começa no 1009, beleza? Aí, na minha peça recursal propriamente dita, ou que na prática a gente acaba chamando de razões de recurso, eu vou colocar o que? O tribunal, né? Egrégio tribunal, vou indicar as partes, vou colocar aqui as minhas razões de recurso de apelação, vou fazer uma síntese do processo, vou fazer os meus fundamentos do porquê que a sentença precisa ser modificada e vou fazer o meu pedido daí de anulação da sentença, se a sentença tiver algum cunho de nulidade, ela for talvez extra petita, ultra petita, cetra petita,
e vou pedir a reforma, né? Então, eu fui condenado a pagar dano material e dano moral, porém eu entendo que o dano moral não teve natureza de existência. Então, eu ataco o dano moral e peço para que o tribunal reforme afastando o dano moral ou que pelo menos minore o dano moral, tá? Então, aí os requisitos da peça seriam esses. O artigo 1009, parágrafo 1º, se não me engano, ele ainda nos coloca um requisito a mais, que é um requisito que ele vai chamar de preliminar, tá? Por inexistência ou impossibilidade de recurso. Então, vamos considerar que o juiz deu alguma decisão no curso do processo, tá? Vamos colocar aí que ele indeferiu uma prova, não permitiu o oitivo de uma testemunha em audiência, tá? Hoje eu não tenho recurso para isso. Então, como eu não tenho recurso, o próprio código coloca que esta questão ela vai ser atacada como preliminar de apelação. Então, por mais que o juiz tenha dado uma decisão, essa decisão não precluiu ainda, tá? Ela vem a precluir caso eu não a ataque com o recurso de apelação. Lembrando que é uma decisão interlocutória lá, que é atacável pelo agravo de instrumento. Caso eu não apresente o agravo de instrumento, ela preclui, ela se torna lá também uma coisa julgada, tá? Aqui, então, não havendo preclusão, enquanto não houver o recurso de apelação ou houver o transcurso do prazo de apelação, ok? Então, eu vou poder fazer essa análise. Aí, o exemplo mais clássico que vem à minha mente seria esse, do indeferimento de uma prova de uma testemunha em audiência, né? Aí fica consignado na ata que o juiz indeferiu a oitiva da testemunha, ou, né, ele indeferiu num despacho saneador. Em tese, ali, o despacho saneador só cabe recurso na distribuição dinâmica do ônus da prova. Então, ele indeferiu ali uma produção de prova oral, mas deferiu uma prova pericial, ou vice-versa, e eu entendo que a outra prova que ele indeferiu seria indispensável, e daí então eu faço este pedido como uma preliminar do meu recurso de apelação. Então, aí é a principal peculiaridade do recurso de apelação. Apresentado o recurso de apelação, o juízo vai intimar a parte contrária para querendo apresentar contra-razões. Tá? No prazo de contra-razões de apelação, tá? Aqui nós vamos ter uma outra peculiaridade. A parte contrária pode apresentar um recurso de apelação adesivo. Tá? Então, no prazo das contrarrazões, eu posso recorrer, apresentar as minhas contrarrazões e apresentar o meu recurso adesivo. Professor, como funciona? Então, vamos lá. Entrei com aquela ação lá da nossa prova lá pedindo o dano material e o dano estético. Lembram-se da prova, né? No primeiro bimestre. Então, o juiz dá o dano material e dá o dano estético, porém num valor muito baixo. Porém, eu, como advogado autor, entendo ali que foi procedente, apesar do valor ter sido baixo, um valor de R$ 3.000 do dano estético, porém o dano material foi totalmente procedente, foi indenizado, foi condenado a indenizar os 12 mil dos 40 dias de aluguel, mais os 140 mil da tabela FIP. Então, levando em consideração como advogado autor, para mim ficou benéfico. Porém, o advogado réu recorre.
Tá? Então, eu, como advogado do autor, sou intimado para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Então, eu apresento as minhas contrarrazões dizendo que o motivo pelo qual a sentença deve ser mantida, e eu posso apresentar aqui o meu recurso de apelação adesivo, já que eu não ia recorrer, né? Eu podia ter recorrido, porque o dano estético não foi tão bom, poderia ter recorrido, deixei de recorrer, porém, como a parte ré recorreu, eu também vou recorrer, então, apresentando um recurso adesivo, que o nome é exatamente esse, ele é um adesivo, ele é um anexo ao outro recurso apresentado. Então, se eu apresento lá uma apelação e alguém apresenta uma apelação adesiva, nós vamos ter o recurso principal e o recurso anexo, que seria o recurso adesivo. Professor, qual o maior problema desse apresentar um recurso adesivo? Vamos pegar esse nosso exemplo. O réu que recorreu, ele verifica, né, porque é apresentado o recurso adesivo, a outra parte também vai ser intimada para apresentar contrarrazões. Apresentado, então, o recurso adesivo, o réu vai olhar lá, vai ver que ele pode ter uma condenação maior ainda. Ele apresenta o quê? Uma renúncia ou uma desistência ao recurso dele. Na verdade, ele apresenta uma desistência, né? A renúncia seria ao direito de recorrer. Então, ele vai apresentar essa desistência. A partir do momento que ele desiste do recurso dele, como o meu recurso adesivo é um anexo, é pensado, é um recurso dependente, ele desistindo, o meu recurso automaticamente também é desistido, porque ele depende da validade, ele depende da análise do recurso principal. Então, havendo a desistência do recurso principal, inexistindo mais este recurso, o meu recurso adesivo, que é dependente, ele não será analisado. Caso, tá, aí a legislação permite que eu apresente a preliminar, tá, quanto a uma decisão que não precluiu em contrarrazões. Caso eu apresente esta preliminar em contrarrazões, a outra parte vai ser intimada para se manifestar. Professor, o senhor trouxe um objeto aí chamado recurso adesivo, e o senhor não falou nos embargos, não falou no agravo de instrumento, não falou no agravo interno. Por quê? Porque a legislação processual, o CPC, artigo 990 e alguma coisa, eu não lembro de cabeça certinho, ele diz quais são os recursos que cabem o recurso adesivo. E ele vai nos colocar lá 3: apelação, especial e extraordinário. Então, professor, o senhor não falou dos outros, porque nos outros recursos não cabe. No outro recurso eu não recorri no tempo hábil, eu não posso apresentar o meu recurso adesivo, porque a legislação não permite. Falando aí dos efeitos, tá? O 1012, salvo engano, do CPC, ele nos traz lá que a apelação terá efeito suspensivo. Então vejam que a apelação, ela suspende a exigibilidade da minha decisão de primeiro grau. Porém, o próprio artigo 1012, ele vai trazer hipóteses nas quais não vai haver efeito suspensivo. Então vamos lá. A regra geral é efeito devolutivo, porque vai devolver a matéria para reexame, mandando o recurso para o tribunal, e também o efeito suspensivo.
salvo se, aí vai estar expresso na lei, nesse artigo do CPC, em seus parágrafos, quais são as hipóteses pela qual não se tem efeito suspensivo. O professor vai dar 2 exemplos, né? Que fixa alimentos ou que vai ter lá concessão, modificação ou revogação de tutela de urgência. Então, juiz, ele julga e na sentença ele condena o município a fornecer uma vaga em creche e aqui já condenando ele já concede tutela de urgência, que é tutela de urgência incidental. Ela pode ser concedida em qualquer momento do processo, inclusive na sentença. Então, quando ele faz isso, a minha apelação não terá efeito suspensivo. Ou, se ele concedeu lá essa liminar, como primeiro ato, primeira decisão, na sentença ele julga procedente, ele vai colocar lá o quê? Mantenho a decisão liminar nos seus próprios fundamentos. Ele confirmou aquela decisão. Então, também não vai ter efeito suspensivo. Ele concedeu o efeito suspensivo, a liminar, aliás, ele concedeu a liminar, fornecer um medicamento. No curso do processo, percebeu que esse medicamento não era necessário. Existiam outros mais baratos, outros similares que poderiam ser utilizados. Ele vai julgar improcedente. Julgando improcedente, ele revoga a liminar. Então, a sentença não teria aí um efeito suspensivo, um efeito ativo. Ok? Porém, pessoal, o código permite que, tá, eu apresente um requerimento diretamente ao tribunal para que o tribunal conceda efeito suspensivo. Aí vai ter 2 hipóteses distintas. Tá? A primeira hipótese é quando eu apresentei, protocolei, interpus a minha apelação, mas essa apelação ainda não subiu. Aí eu interpus, vai ter o prazo de contrarrazões, depois de ser remetido ao tribunal. Então, eu apresentei, interpus a minha apelação hoje, amanhã eu apresento um pedido direto ao tribunal para efeito suspensivo. O que vai acontecer? Vai ser nomeado um membro do tribunal, um desembargador, para decidir esse meu pedido de efeito suspensivo. Automaticamente, ele vai se tornar relator prevento para julgar a apelação. Então, aquele que julgou o efeito suspensivo, aquele órgão do tribunal que julgou o meu efeito suspensivo, ele também vai julgar a minha apelação, tendo inclusive o mesmo relator prevento. Nós vamos ter um outro momento, uma outra hipótese, que é quando o meu recurso de apelação já subiu para o tribunal, né, já foi para o segundo grau, porém ele está concluso com o relator. O relator ainda não julgou, não o pautou. Então, chegou para o relator hoje, amanhã eu apresento para ele um pedido de efeito suspensivo. Aí vai concluso para esse mesmo relator. Veja então aí que a principal diferença é que quando eu protocolo o meu pedido para o tribunal antes do meu processo subir, eu vou ter um juízo, um desembargador prevento para ser o relator da minha apelação. Quando eu apresento o pedido depois que o recurso já foi distribuído para um relator, então aí esse meu pedido vai ser para esse próprio relator. Tá? Principal
detalhe, principal diferença aí deste efeito suspensivo da apelação, caso eu queira que ela tenha, nas hipóteses que a lei não o permite. Que os outros recursos que a gente viu, normalmente a gente faz o recurso, o pedido de efeito suspensivo, no próprio corpo, do recurso. Eu falei para vocês do embargo de declaração, do agravo de instrumento. E também aí da apelação. Então, a gente não acaba fazendo no próprio corpo, mas é um pedido separado, pedido em apartado. Aí, tá, pessoal, um outro adendo aqui que é interessante a gente colocar, tá, do recurso de apelação e do recurso de agravo de instrumento, né, o parágrafo único lá do artigo 1015 nos coloca que cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias proferidas em execução e cumprimento de sentença. Então, tá? Porém, tá? Lembrando aí a decisão que extinguir a execução ou o cumprimento da sentença, execução de título extrajudicial, cumprimento de sentença, execução de título judicial. Vai caber a apelação, porque está extinguindo o processo, extinguindo a fase de execução. Beleza? Só esse adendo aí para a gente falar do recurso de apelação. Tá? Uma outra hipótese recursal, tá? Que nós temos aí, talvez, é o recurso inominado, que seria a apelação do juizado especial. Tá? Recurso inominado por quê? Porque a lei lá 9.099, ela fala em caberá recurso contra sentença. Não fala que é apelação. Então, pode chamá-lo de apenas de recurso, ou como na prática se acaba denominando, recurso inominado. O recurso inominado, ele vai ter aí os mesmos elementos, os mesmos requisitos do recurso de apelação, tá? Só tendo a diferença aí que o órgão jurisdicional vai ser a turma recursal, não vai ser o Tribunal de Justiça, certo? Como eu já havia falado para vocês quando nós vimos lá o agravo, que eu falei do agravo de instrumento do juizado, ou que alguns chamam de recurso de medida cautelar, que a única hipótese aí é quando se tem deferimento ou indeferimento de tutela de urgência. E aqui nós vamos ter as mesmas hipóteses lá contra sentença, né? Tendo praticamente o mesmo rito, né? Tendo só a diferença aí que o preparo vai ter 48 horas, até 48 horas depois da apresentação do recurso. O prazo é de 10 dias, não tendo prazo diferenciado. Tá? Prazo de contrarrazões também vai ser em 10 dias. Tá? O embargo de declaração aqui no juizado, ele também é 5 dias e segue, tá? Até com alteração do CPC 2015, segue praticamente a mesma redação. Então, aí vai para a turma recursal vai julgar, tá? E daí vai ser o momento pelo qual, se o meu recurso não for provido, ou seja, se eu for o recorrente vencido, vai ser o momento pelo qual, na turma recursal, vai se ter condenação em honorários do recorrente vencido. Se o recorrente for vencedor,
não haverá honorários de sucumbência. Como nós vimos, né, na apelação, na sentença, já teria esses honorários, e o recorrente sendo vencido, o tribunal pode majorar os honorários. Ele pode majorar os honorários, tá? O que normalmente acaba acontecendo. Tá? Então, ele coloca lá honorários de 10% na sentença, o tribunal majora em 1, 2, 5%. Tá? Não podendo ir além dos 20% ou algum outro valor, dependendo da linha lá, né, de percentuais, tá? O artigo 85 coloca lá níveis de gradação, ok? Então, aí tá as principais diferenças, tá? Do recurso inominado e da apelação. E o recurso inominado, ele tem uma outra diferença, que ele só vai ter efeito devolutivo, tá? Normalmente ele é recebido sem efeito suspensivo. A sua lei não prevê, tá, pedido de efeito suspensivo direto para o relator ou direto para a turma antes do recurso ser distribuído na turma. Então, como a legislação não prevê, seria temerário dizer que cabe, tá? Então, talvez caiba, talvez tenha alguma jurisprudência, algum enunciado da turma recursal, que eu não pesquisei, tá? Deixo de antemão para vocês aí que eu acabei não pesquisando esse assunto nas turmas recursais, para verificar esta questão, ok? Hoje, tá? Pelo menos o que eu observo lá das turmas recursais contra o município, eles têm fixado os honorários quando o município recorre e é vencido em 20%. Tá? O máximo no caso do juizado especial, que a lei coloca lá que é entre 10 e 20. Essas questões aí de você colocar no máximo, ou de você poder fixar honorários quando o recorrente é vencido, ou a do próprio CPC, né, de você majorar os honorários, é uma situação que veio, tá, na minha concepção, para se evitar recursos desnecessários, tá? Que assim, uma apelação, dificilmente você vai conseguir colocar que ela é manifestamente protelatória. Porém, tá? Você fazendo o processo subir, demora mais para a parte conseguir executar aquela decisão, se aquela apelação tiver um efeito suspensivo. Então, né, para evitar isso daí, ou pelo menos diminuir o número de recursos, tá, se teve essa fixação. E, né, obviamente, por uma via contrária, para que os membros do tribunal, se você diminui o número de recursos, obviamente você vai diminuir a quantidade de trabalho. Então, né, é a mesma questão pela qual sempre se força a conciliação pelo novo CPC, para que não se precise ter processo. Então, para diminuir o trabalho dos magistrados, seja de primeiro, seja de segundo grau. Que eles continuem recebendo os valores, na minha opinião, elevados que eles recebem e trabalhando menos. Óbvio que hoje não tem essa realidade do trabalhando menos, porém, futuramente, né, com essa questão da conciliação sendo cada vez, não só da conciliação, né, mas dos métodos alternativos de solução de conflitos sendo batido cada vez mais e tendo essas sanções cada vez maiores para se buscar o poder judiciário, para se buscar um recurso, né, seja majorando honorários, seja colocando a multa, né, do recurso se ele for tido como protelatório, seja outra multa lá do agravo interno, né, seja a multa também da rescisória, que nós vamos ver, a rescisória tem um depósito inicial que precisa ser feito,
Então, assim, são situações que são colocadas para quê? Para que se evite, né, para que a médio e longo prazo se diminua a quantidade de processo e que esses senhores não precisem trabalhar tanto. É a minha crítica, tá? Aí, a apelação, ela tem um outro detalhe, que o juízo de primeiro grau, ele não faz análise de admissibilidade. O CPC 73 era feita, no CPC 2015 não se faz mais. A Lei 9.099, que é a do juizado, ainda se faz essa análise de admissibilidade. Então, o juiz de primeiro grau deu sentença no rito comum. Vou apresentar a apelação, vai intimar a outra parte, o processo vai para o tribunal vai dizer se o recurso era tempestivo, se preenchia lá efetivamente tinha o preparo, se preenchia todos os requisitos para que pudesse ser julgado. Como era anteriormente, como é até hoje no juizado especial, apresentado o recurso nominado, se eu apresentei ele intempestivo, não fiz preparo, não tem requisito de admissibilidade, recurso nem subia para o tribunal. Tá? Porém, no rito comum, mudou para a forma que eu expliquei para vocês anteriormente. Porém, tá? O rito do juizado, Lei 9.099/95, que é utilizada como base para da Fazenda Pública e para o federal, ainda se mantém esse regramento do juízo de admissibilidade ou análise de admissibilidade sendo feita pelo primeiro grau de jurisdição. Aí, tá? Nós vamos ter, caminhando para o final, nós vamos ter um outro recurso que é chamado de recurso ordinário. Tá? Apesar de ordinário significar comum, né? Não vamos confundir com o ordinário da Justiça do Trabalho, porque o recurso ordinário da Justiça do Trabalho é a nossa apelação. Nosso recurso ordinário, ele poderá ser direcionado ao Supremo Tribunal Federal quando nós tivermos decisões de análise de primeira instância realizadas pelo STJ e nós vamos ter a possibilidade de curso ordinário para o STJ quando o processo for originário no Tribunal de Justiça. Originário como assim? Seria o primeiro grau de jurisdição. Então, meu primeiro grau de jurisdição é o STJ. Então, se eu tiver ali uma denegação de segurança num mandado de segurança, que originou-se no STJ, poderia apresentar um recurso ordinário para o STF. A mesma lógica do recurso ordinário no TJ. E uma outra premissa é se houver um órgão internacional em um município ou uma pessoa que resida no território nacional. Então, tá aí as pouquíssimas hipóteses do recurso ordinário. Tá? Apesar de ser chamado de ordinário, né, ele não é um recurso comum, não é um recurso muito usual, o professor nunca fez, porque o professor nunca teve hipóteses, tá, na vida, seja na prefeitura ou seja fora da prefeitura, que se enquadrou nessas hipóteses, ok? Mas fica aí para conhecimento, porque está na lei, está lá no CPC, tá? Quando ele entra em recurso para os tribunais superiores, é o primeiro que se tem lá. Tem-se também o especial e o extraordinário, porém aí nós vamos ver esses dois recursos na próxima aula, que daí vai ser a nossa última aula de recursos em espécie. Mas nessa próxima aula a gente vendo esses recursos, acredito eu, apesar de não se ter muito na prática ou nas provas esses recursos, tá? Aí a gente vê a ação rescisória.
Beleza, pessoal? Então, mais uma vez aí, relembrando vocês que essa aula foi uma aula extraordinária, né, de forma extraordinária, porque o professor não tinha energia no dia da aula. Mais uma vez, peço minhas desculpas e agradeço, né, por vocês terem entendido a minha situação, da impossibilidade da aula, ok? Qualquer dúvida, tá, dessa aula ou da aula passada, vocês me cobram na nossa próxima aula, que vai ser de agora, sexta-feira, dia 5, tá ok? Então aí, pessoal, desejo aí um bom final de semana, um bom feriado, dependendo do dia que vocês estão assistindo esse vídeo, uma boa semana e bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que está sendo visto este vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.